mais um vídeo de One Piece, dessa vez é a sua análise do capítulo 1066. Estão indo se encontrar ali com Papi, Judge Vinsmoke e estão levando o Caesar Clown. E aí o Vegapunk ele começa a contar coisas que a gente já sabe, né? Então é interessante que até o Vegapunk ele precisa esconder o que ele sabe sobre isso. Valeu, Léo! Quem foi que fez campanha esse ano chamando os adversários de demônios? Pois é, quem foi nas eleições desse ano os inimigos naturais de Deus? Eu não vou nem responder, velho, que a resposta já tá aí, né? Muito louco como a gente pode criar muito paralelo com a nossa política brasileira, né? E boa sacada do Léo. Obrigado pelo apoio, obrigado pelos beats, Léo. E aí, gente, tem uma frase que me pegou muito nesse capítulo, que me bateu muito e me dá muito orgulho do caminho que eu tomei, né? Principalmente a partir de 2018, nessa profissão de criador de conteúdo. Tudo aquilo que eu venho falando pra vocês sobre ter responsabilidade, que a gente influencia pessoas e a gente tem que influenciar pro bem, né? Então vem a Olvia falando pra Robin que a história é o tesouro pra toda a humanidade. O One Piece da humanidade é a história. E aí a gente vê, por exemplo, que nesse governo Bolsonaro agora, a gente teve os caras querendo mudar o que foi o período da ditadura pra revolução. Nossa, eu lembro que teve uma vez que isso foi comemorado no Twitter por uns bolsominion, que eu fiquei puto da cara. E aí fiz um Twitter, né, dizendo o quão absurdo é isso, de você chamar esse período de revolução. Aí fiquei puto com o criador de conteúdo isento. Fui até ameaçado de agressão, velho, por uma galera dessa. É muito louco, velho, as porradas que você vai levando. Até dublador diz que se você coloca política, é coisa de babaca, né? Então, um capítulo como esse, o Oda tá do meu lado, velho. É do caralho você perceber que o Oda tá do meu lado. Ele tá se comunicando pelo próprio One Piece, pô. Então, quem entende One Piece, é natural seguir um caminho como esse que eu segui. É um recado muito forte pra aquela galera de não bota política no meu mangá. Pra outro lugar. Pô, que da hora, velho. Foi pra onde, então? E o Vegapunk também não poderia levar pra Punk Hazard, afinal, né? É daquela grande frota dos Mugiwara, pô. Hairudin é o capitão. O Wara tinha conhecimento da tecnologia do Reino Antigo, claro que eles tinham livros à prova d'água capa, sobre isso da história. Você vê isso refletido hoje em dia com gente fazendo revisionismo histórico enviesado sem ter nada respaldando essa bosta. E os professores de história e historiadores são desvalorizados, ignoram a história, ignoram todos os sinais que a história nos dá. A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. E é por isso que a gente tem que comemorar muito essa vitória, velho. Eu sei que não deve ter sido determinante, mas eu tive um papel de construção política com o meu público ao longo desses 4, 5 anos, porque a gente fala muito sobre política, a gente fala muito sobre história, e a gente tem uma comunidade que debate o One Piece em toda a sua riqueza de material que o Oda nos traz. E ele já tinha esse símbolo, ele tatuou o símbolo da liberdade na cara dele. Eu acho que esse é o símbolo da liberdade. Agora é liberdade de verdade. Tá, gente? Não é aquela liberdade de você ter direito de ser preconceituoso, não, que nem o Bicicletinha é. É a liberdade contra a opressão. Tá certo? Porque tem gente que cai de paraquedas aqui no vídeo e reduz o One Piece, né, a esse tipo de liberdade que você pode falar a bosta que quiser, né? Tem os piratas espaciais que lutam com o Enel e eles têm, tipo, uns relógios de pressão pelo corpo, eles parecem autômatos. E aí ele cria o exército evolucionário com Ivankov e Kuma, né? Pô, teve essa cofundação aí. Eu achei muito interessante que o Kuma deixou de ser rei de Sorbet, ou continuou sendo até, pra ser revolucionário. No final do capítulo é basicamente o Vegapunk velhinho aparecendo. Eu adorei o visual dele. Infelizmente não é uma mulher cientista novinha. Pra mim faria sentido e eu falei os meus porquês. Mas eu adorei o visual Einstein do Vegapunk. A parte que o Marcelinho fala que o Dragon odeia a guerra porque provavelmente ele já viveu a guerra. É uma parada muito forte, né? Isso me lembrou um dos grandes pivôs dos rebeldes de Star Wars que a gente tá vendo agora em Endor.
que tem um revolucionário que ele é infiltrado no Império. E ele diz, pô, eu posso vazar agora, que eu tenho um filho pra criar. E aí esse líder revolucionário, ele diz, você não pode vazar não. A gente tem que continuar na luta, velho, pra proteger o futuro. E essa frase é muito forte. Eu divido meus sonhos com fantasmas, né? Assistam Endor, gente. Começa bem bosta. Mas evolui muito bem a série. E tem toda uma luta do proletariado contra a opressão e pá, muito massa. E sobre essa parada de revolução, a gente tem que ter em mente que a gente precisa ler muito, que a gente tem muita gente que fala, tem que ver os dois lados da mesma moeda. Velho, só que só chega um lado pra gente, né? E quando eu faço esse comentário de você pesquisar sobre o contexto revolucionário de Cuba, de Venezuela, da Coreia do Norte, da União Soviética na época, é justamente para você ver de verdade o outro lado da moeda. Entender os contextos históricos revolucionários que fizeram Venezuela e Cuba passar pelas transformações que passaram. Sabe? Tudo por conta do imperialismo norte-americano. O cara lá, o gordinho da Coreia do Norte. Porra, enquanto tem adolescente falando não mete política no meu mangá, tava lá o cara da Coreia do Norte, com 14 anos, defendendo o país dele do imperialismo do Japão. Porque, como é lindo esses mangás e animes que a gente vê, né? Vocês já estudaram sobre o passado imperialista do Japão? Pois é. O quanto eles torturaram coreano, chinês. É uma doçura, viu? A galera. Então, o Japão, ele tem essa parada que eles querem jogar a história dele pra debaixo do tapete, quando eles deviam fazer que nem a Alemanha, que tem um museu do Holocausto, para revisitar a própria história e não repetir os erros do passado. Aqui no Brasil a gente devia ter mais memoriais para a ditadura, porque a gente tem, saibam disso. E é muito importante, gente, a gente tá falando sobre educação, política, história, revolução. Como falar de One Piece e não falar sobre essas coisas, velho? Fica aqui meu mic drop, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.